Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as capacidades térmicas molares de um gás. Eu vou definir essas quantidades e vou encontrar a relação entre elas no caso do gás ideal. Então vamos lembrar do que a gente viu na aula de calorimetria e também no vídeo anterior. Eu mencionei que o calor fornecido ao gás ou trocado pelo gás, ele em geral depende do processo, se ele for realizado a pressão constante ou a volume constante. Aqui é um calor sensível, não tem mudança de fase, o gás vai ser sempre gás. Esse calor vai ser a volume constante, a massa do gás, calor específico, a volume constante, variação de temperatura. Se eu tiver um processo a pressão constante, esse calor vai ser a massa do gás, calor específico, a pressão constante, variação de temperatura. Então, o que muda de um caso para o outro é o valor desse calor específico. A volume constante ele tem um valor, a pressão constante tem outro valor. Isso para qualquer gás, em qualquer regime. Agora vai ser útil para a gente não trabalhar mais com calor específico, mas trabalhar com uma outra grandeza chamada capacidade térmica molar. Então, massa vezes calor específico, eu vou definir como sendo o número de moles vezes a capacidade térmica molar. No caso aqui, a volume constante. E aqui, a pressão constante. Então, em geral, C, capacidade térmica molar, é a massa do gás, o calor específico do gás, sobre o número de moles. A dimensão disso aqui é simplesmente dimensão de calor sobre o número de moles sobre dimensão de temperatura. Então, se eu estiver no sistema internacional, vai ser Joule por mol por Kelvin. Então, a gente vai escrever agora essas expressões dos calores fornecido ao gás como calor fornecido ao gás a volume constante, número de moles, CV, agora é um C maiúsculo, ΔT. E calor fornecido ao gás a pressão constante, número de moles, CP, ΔT. Se eu tiver processos infinitesimais ou uma quantidade muito pequena de calor, dQV igual a N CV dt, ou dQP igual a N CP dt. O significado físico dessa capacidade térmica molar é a capacidade térmica por mol. E capacidade térmica a gente viu que ela representa, ou ela indica a dificuldade do sistema mudar a temperatura através da troca de calor. Quanto maior a capacidade térmica, mais difícil é mudar a temperatura do sistema através da troca de calor. Bom, eu quero encontrar a relação agora entre o CP e o CV, vai ser bastante útil isso para a gente daqui para frente. Então, eu vou fazer dois experimentos envolvendo gases ideais. Então, a relação vai valer para o gás ideal. Então, no primeiro experimento, ele será feito a volume constante. Então, peguei um gás ideal, coloquei aqui dentro desse pistão, o gás está aqui em amarelo. O volume do pistão não pode mudar, aconteça o que acontecer com o gás, então eu vou pregar ou colocar parafusos aqui no êmbolo. Parafusei o êmbolo, o volume não pode nem subir nem descer. V constante. E eu vou também pegar um pistão com paredes adiabáticas. Olhem aqui as paredes duplas, ou seja, ele não está trocando calor com o meio externo. Exceto a parede de baixo, a base desse pistão. Essa base ela está em contato com o reservatório térmico a temperatura T. Então, esse gás ele pode trocar calor com esse reservatório térmico. Quem não lembra o que é reservatório térmico, reveja o vídeo sobre calorimetria. Nessa configuração inicial aqui, o sistema está em equilíbrio com o reservatório térmico, o gás está em equilíbrio térmico. Eu sei, portanto, a temperatura dele, ele tem temperatura T. O volume também é fixo,
vale V. A pressão é conhecida, vale P. E a energia interna é conhecida, vale U. Aí eu pego esse mesmo gás, esse mesmo pistão, sem mudar o volume, e passo para um novo reservatório térmico. E esse novo reservatório térmico está a uma temperatura T mais DT, infinitesimalmente diferente da temperatura antiga. Então isso aqui foi um processo quase estático. E eu espero esse gás entrar em equilíbrio térmico com esse novo reservatório. O volume não vai mudar. A temperatura desse gás vai ser T mais DT. Entrou em equilíbrio térmico com o reservatório. Volume V. O que acontece com a pressão? Lembrem da lei dos gases ideais. PV igual a nRT. Por simplicidade, para não ficar carregando esse N, que vai ser irrelevante nesse experimento, vamos considerar que a gente tem 1 mol do gás. Então, PV igual a RT. Agora, se a temperatura mudou e o volume não mudou, a pressão mudou. Então, a pressão passa a ser P mais dP. A temperatura mudou um infinitésimo, a pressão também vai mudar um infinitésimo. E aí, a energia interna também vai mudar um infinitésimo. A nova energia interna passa a ser U mais dU. E eu quero calcular quanto vale esse dU nesse processo aqui. Primeira lei da termodinâmica. Então, outra fórmula que tem que estar sempre em mãos. Calor fornecido ao gás. Nesse caso, o calor foi fornecido a volume constante, menos o trabalho realizado pelo gás. Processo infinitesimal, então, são quantidades infinitesimais. Esse processo foi quase estático, ele foi feito bem devagarinho. Então, esse trabalho é PdV, só que não teve variação de volume. O dV é zero. Então, esse trabalho aqui é zero. Então, dU é igual a dQV. Isso aqui é número de moles, que vale 1, vezes capacidade térmica molar a volume constante, vezes dt. CV dt. E vou guardar esse resultado. Agora, no segundo experimento, eu vou pegar o mesmo gás, exatamente a mesma porção, e vou colocar em contato, inicialmente, com o mesmo reservatório térmico inicial, a temperatura T. É exatamente essa situação aqui. A única diferença é que eu vou querer que a pressão seja mantida constante, e uma maneira de conseguir isso é removendo esses parafusos aqui, deixando esse êmbolo se mover livremente. Então, aqui fora, eu tenho pressão atmosférica. Então, essa atmosfera ela funciona como um reservatório de pressão. Qualquer coisa que acontecer com o gás aqui não vai mudar a pressão da atmosfera, continua sendo P0. E a pressão da atmosfera está empurrando o êmbolo para baixo, sempre com a mesma força. Então, esse gás ele pode expandir, pode comprimir, mas sempre equilibrando a pressão ou a força no êmbolo, realizada pela atmosfera, que é constante. Então, a pressão do gás vai ser mantida constante. Isso é um exemplo de reservatório de pressão. O gás inicialmente está a temperatura T. A pressão vale P, está tudo no equilíbrio. O volume vale V. E a energia interna vale U. Aí eu pego esse gás, coloco em contato com um novo reservatório térmico, a temperatura T mais DT, onde esse T mais DT é exatamente esse T mais DT que eu tenho aqui. Aqui fora é sempre com a pressão atmosférica. Após o equilíbrio térmico, a temperatura vai ser T mais dt. A pressão está constante, P, que é igual a P0. O volume vai alterar, ele pode aumentar ou pode diminuir. Esse êmbolo está se mexendo, ou se mexeu, né? V mais dV. E a energia interna passou para U mais dU. E eu quero escrever esse dU, como eu fiz antes.
variação da energia interna é igual, primeira lei da termodinâmica, o calor fornecido ao gás, agora a pressão constante, menos o trabalho realizado pelo gás. Tenho 1 mol, então esse calor fornecido é Cp, capacidade térmica molar à pressão constante, vezes dt, menos processo quase estático, trabalho reversível, pressão vezes variação de volume, P dV. E eu vou comparar essa equação com essa. Lembrem que a energia interna é uma função de estado. E para o gás ideal ela só depende da temperatura. Então aqui eu tenho um experimento que parte de uma temperatura inicial e vai para uma temperatura final, vai me dar uma variação de energia interna. Agora eu tenho o mesmo gás, outro experimento, porém saindo da mesma temperatura inicial e chegando na mesma temperatura final. Então esse dU tem que ser o mesmo que eu tinha aqui. Então posso igualar essas duas expressões. Então CV dt é igual a Cp dt menos PdV. Lembre que eu quero uma relação entre Cp e CV. Aqui eu já tenho uma relação, mas não está tão útil. Eu não quero uma relação que envolva infinitésimos. Quero uma função que não envolva infinitésimos. Então o que eu posso fazer? O que eu tenho em mãos, por enquanto, é a lei dos gases ideais. Eu sei que PV igual a nRT, ou, no nosso caso, em que eu só tenho 1 mol, RT. Vamos considerar essa segunda situação aqui, onde eu tinha pressão constante. O segundo experimento. E aí eu vou calcular a diferencial dessa equação, dessa lei dos gases ideais. A diferencial dessa equação é isso aqui. Tomo a diferencial do lado esquerdo, diferencial de PV. Tomo a diferencial do lado direito, diferencial de RT. Do lado esquerdo, a pressão é constante. Então, ela pode sair para fora dessa diferencial. Vai ficar P dV. Do lado direito, o R é sempre constante. Então, vai ficar R dt. Então, eu descobri uma relação entre o dV e o dt. PdV igual a Rdt, posso jogar aqui. Então, voltando para essa expressão aqui, CV dt igual a Cp dt menos R dt. Divido tudo por dt, eu encontrei a relação que eu queria. CV igual a Cp menos R. Ou, normalmente a gente escreve assim, por alguma razão, Cp igual a CV mais R. Então fica claro dessa equação que a capacidade térmica molar à pressão constante do gás ideal é sempre maior que a capacidade térmica molar a volume constante do gás ideal. E a diferença entre eles é R, constante universal dos gases, 8,314 Joule por mol Kelvin. Obviamente, o valor de Cp e Cv ele pode mudar de um gás ideal para outro, mas essa relação aqui sempre vai ser garantida. Então, é outra relação que vocês têm que guardar, anotar ou memorizar, ter em mente. Com essa relação, a gente pode responder a seguinte pergunta, por exemplo. O que é mais difícil? Aquecer ou elevar a temperatura de um gás à pressão constante ou a volume constante, através de calor, né? A resposta é mais difícil elevar a temperatura do gás através de calor a pressão constante, porque ele tem uma capacidade térmica maior. Então, eu vou jogando calor para ele, com uma capacidade térmica muito grande, a variação de temperatura vai ser menor. Já se eu jogar calor a volume constante, a capacidade térmica é menor, então eu jogo calor e consigo alterar mais a temperatura. Então, Cp maior que Cv,
E lembrem da variação de energia interna do gás ideal. Para qualquer processo, du é N CV dt. Agora eu posso escrever ela assim também. N, o CV é Cp menos R, vezes dt. Para qualquer processo. Então tá, pessoal. Nesse vídeo a gente viu a relação entre o Cp e o CV. Eu vou encerrar aqui. E no próximo vídeo eu vou ensinar como calcular o Cp e o CV para diferentes gases ideais. Então até lá, pessoal.